Eu quero trazer aqui para o nosso telão, vem comigo aqui, Vitinho, um outro personagem que também chamou muito a atenção nestas eleições. Estou falando de José Luiz da Atena, do PSDB, que também ficou no primeiro turno. Ele que teve 1,8% dos votos no primeiro turno e que se notabilizou nestas eleições, primeiro porque levou até o fim a sua pretensão de candidatura, não desistiu. Segundo, pela famosa cadeirada. Bruno Pinheiro, como é que sai destas eleições o José Luiz da Atena? Sai menor? Sai com menos relevância política? Ele que em tantas outras eleições se colocava nas pesquisas, liderava para o Senado, liderava para a Prefeitura, e nestas eleições que ele levou até o fim a sua candidatura, teve uma performance tão ruim de 1,8% dos votos. Como é que sai desta campanha o da Atena? Bruno Pinheiro? Me ajuda aí, né? Como ele diria. Chegou numa reta final que ele não esperava. Acho que ele errou a hora de se lançar candidato, teve uma oportunidade muito boa, como você mesmo relembrou, disputar ao Senado, a Prefeitura de São Paulo e outras oportunidades, mas errou. E aí a gente relembra que tinha um vídeo nas redes sociais, ele no jantar com o Guilherme conversando ali, né, que ele tinha que ser vice, outro tinha que ser vice. Então chegou muito ali numa conversa de vizinhos, na verdade. Acho que o eleitor não conseguiu sentir muita verdade e foi um outro erro ao se confundir audiência, muito tempo no jornalismo, com eleitor. São coisas diferentes. O eleitor confia nele como um jornalista, mas não confiou como um representante. E aí, de fato, ele errou a hora de se lançar candidato. Chegou uma hora que ele mesmo disse, na hora do voto ali, que tinha errado o número, que tinha votado em outra candidata. Então, ele mesmo não levou a sério essa campanha. Na reta final, começou a repartir o dinheiro da campanha eleitoral. Então, justamente, foi um fundo eleitoral usado de forma errada com alguém que não levou a sério nem ele mesmo a sua candidatura. Lamentável, era um nome muito grande, muito forte e que derreteu na primeira vez que saiu para uma disputa aqui em São Paulo. Muito bem, e você, Fábio Piperno? Quero a sua avaliação do José Luiz da Atena, ele que aposentou da política, falou que depois dessas eleições não participa mais. Foi realmente um grande fiasco, né? Ele perdeu, assim, ele desembarca na política com toda a força que um egocentrismo aí, enfim, desmesurado pode proporcionar, se achando realmente como, né, o novo Moisés que ia abrir caminho entre as águas aí. Né? Sempre se colocou assim, não, eu vou ser candidato a prefeito, lá, agora eu sou candidato a senador, eu sou candidato a isso, aquilo, se colocando acima de todos os políticos em alguns momentos. Né? E aí renunciava em cima da hora e tal. Veja, ele foi, em determinados momentos, apoiado aí por gente como o presidente Bolsonaro, como o governador Dória, e mesmo assim, mesmo se colocando acima de toda a fauna política, acabava ficando fora, no final, por opção própria. E agora ele entrou no jogo de verdade. Eu acho que ele tinha certeza de que ele fosse ser alguém extremamente competitivo e sai com votação de candidato nanico. Por quê? Porque para fazer política, para disputar eleição, não basta a popularidade. Você tem que converter a popularidade em confiança. Isso ele não conseguiu levar para o eleitor em momento algum. E vai passar para o folclore político como o autor da cadeirada. Só isso. Ô Cristiano Vilela, eu quero também a sua avaliação, porque o da Atena disputou as eleições pelo PSDB. Depois de ter se filiado a tantos partidos durante a sua carreira política, né? Se candidatou somente esta vez e foi pelo PSDB em uma aposta do partido, ou de parte do partido, pelo menos a parte que conseguiu levar a efeito as suas intenções, e uma aposta do partido que parece que não deu tão certo, né? No final da campanha, do primeiro turno, por exemplo, tinha parte do partido que apoiou o Ricardo Nunes, o vice disse que não vota no Nunes de jeito nenhum. O próprio da Atena já tinha declarado o apoio ao Guilherme Boulos e o PSDB sai desta campanha, claro, em todo o Brasil menor do que era e em São Paulo principalmente. Como é que você avalia esta escolha do PSDB e o resultado que eles obtiveram? Não sei se é só pra gente. Pode falar, Vilela, agora a gente está te escutando.
Olha, Koba, na linha do que foi colocado pelo Piperno, pelo Bruno, o candidato da Atena, ele já teve uma série de possibilidades, uma série de oportunidades de sair candidato para outros cargos, com muito mais força e com muito mais apoio, que dessa vez, quando ele acabou de fato saindo, eu era um dos que achava que ele não seria candidato mais uma vez. Justamente porque o momento, ele não era um momento oportuno. Ele está num partido, no PSDB, que não vinha num grande momento, não vinha com uma estrutura muito grande, vinha fragilizado, rachado. Você vê que a chapa de vereadores do PSDB não conseguiu eleger nem sequer um vereador na cidade de São Paulo. É um partido que não vinha se preparando com plano de governo, com uma estrutura realmente para a campanha eleitoral. Ele vinha, um nome com muita popularidade, sem dúvida nenhuma, o nome de maior popularidade dentre os candidatos, mas, como foi bem colocado pelos que me antecederam, uma coisa é a popularidade de comunicador. Outra coisa é transmitir para a sociedade e ter o retorno da sociedade no sentido de visualizar aquele nome consagrado como comunicador na condição de político. E isso foi muito difícil. E o PSDB, por outro lado, acabou comprando a ideia, comprando o projeto de Datena para ser candidato a prefeito, visualizando que seria um candidato competitivo, muito embora eventualmente pudesse até perder as eleições, mas que seria um candidato competitivo. E nesse sentido, o partido realmente não teve sucesso nenhum, o partido saiu numa situação mais difícil do que aquela quando entrou no processo eleitoral de 2024. Fragilizado, sem bancada, sem unidade interna, com uma série de defecções dentro do partido, uma série de processos de expulsão dentro do partido, o que mostra que o PSDB, se quiser realmente retomar aquele fôlego, aquela força, aquele vigor que já teve em outros períodos na política de São Paulo e na política nacional, vai ter realmente que se reinventar, que começar do zero, que reestruturar o partido, porque do jeito que está, a tendência é continuar cavando um poço ainda mais fundo. Ô, Fábio Piperno, como é que você analisa a situação do PSDB? Só que na Grande São Paulo são 10 prefeituras a menos do que em 2020, do que das eleições de 2020. Faz a sua análise, Fábio Piperno. Ô, Nelson, há alguns meses, o presidente da Legenda, da Marconi Perillo, veio aqui participar de um direto ao ponto conosco. E aí, assim, bem na lata, eu perguntei para ele o seguinte: olha, o senhor teme se tornar presidente de um partido nanico? Ele me olhou assim, meio espantado, não, que isso, não tem esse negócio e tal. Bom, sai da eleição de São Paulo sem nenhum vereador e com 1,84% dos votos aí para o seu candidato a prefeito. É, obviamente, o desempenho de partido nanico. Claro que o partido não é só o que aconteceu aqui em São Paulo. Em outros estados ainda conseguiu lá amealhar algumas prefeituras e tal, mas é óbvio que é um partido que vai definhando. É um partido que vai precisar de alianças com outras agremiações, com outras siglas, né? Vai, enfim, se tornar, quem sabe, aí uma federação, e porque não tem outra alternativa, né? Quer dizer, vai perdendo não só prestígio, mas vai perdendo recurso, vai ter menos, por conta, né, enfim, de tudo isso, vai ter menos recursos para fazer a próxima campanha. Vai tudo ficando muito mais difícil. E eu acho que realmente o futuro do Partido dos Tucanos é algo bastante preocupante. Ele já tem uma federação com cidadania, né? Teria a possibilidade até de uma fusão, enfim. A questão é, claro, que a tendência de cada vez menos prefeitos, menos vereadores, é de ter depois menos deputados. E vai chegar uma hora que, se não tiver 5 deputados, já entra ali na fila dos partidos que devem se preocupar. Bruno Pinheiro, eu quero a sua avaliação também. Você que está lá em Brasília, sabe tudo dos bastidores. Como é que você vê a situação atual do PSDB? Esse é um efeito, eu comentei agora há pouco, que o Ninho
está esvaziado, né? Os tucanos estão voando para outras legendas e aí esvaziando esse ninho, que inclusive a eleição aqui em São Paulo, na última, elegeu 11 representantes. O ex-prefeito aqui em São Paulo, né, na conjuntura com o Ricardo Nunes, acabou sendo eleito também nessa eleição que elegeu 11 representantes. Hoje, o nome que tem uma relevância quando se fala sobre a legenda do PSDB, você lembra ali do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tinha ali no Senado Isalci Lucas, que para tentar ficar na legenda, tentou fazer ali, viu, Fábio Perno, levar alguns nomes, naquele desespero, tentou levar Marcos Duval, ele se filiou ali, assinou a lista de Marcos Duval. Quando chegou em São Paulo, disse, não, esse nós não queremos aqui não, teve que voltar, porque ele queria ficar no Senado na liderança do PSDB, que é uma sala ampla, uma estrutura gigante, funcionários, secretarias, então ele tinha que ter pelo menos ele e mais 2 pessoas que são filiados na legenda. Não conseguiu, Isalci viu que ficou sozinho, esvaziado, foi para a legenda de Valdemar da Costa Neto. Então, esse reflexo é justamente nos municípios e dentro do Congresso Nacional. Fica sem força na mesa diretora, fica sem força numa votação e automaticamente não consegue emplacar um futuro, um desenvolvimento numa campanha eleitoral que dificulta, inclusive, Eduardo Leite, se ele tivesse esse plano de disputar uma eleição em 2026, vai faltar uma conjuntura, uma musculatura dentro do PSDB.